Queridos irmãos, bom dia! Estou aqui em Belo Horizonte nesse exato momento, gravando esse vídeo para o nosso Café com Oração, que acontece nesse domingo, no momento em que você está assistindo a esse vídeo postado aí no Zap da nossa igreja. Nós estamos muito felizes de podermos participar desse momento. Estamos separados fisicamente, porém juntos em espírito e unidos pelo sangue de Cristo que nos une como irmãos, mesmo que estejamos aí separados, cada um em sua casa. A irmã Mariline pediu para que partilhasse com vocês um pouco da palavra de Cristo nessa manhã, e é isso que eu desejo fazer. Gostaria de ler alguns versículos e depois ainda lerei alguns outros do contexto, para a gente poder explicar melhor o texto que eu vou falar para vocês nessa manhã. Inicio essa reflexão lendo 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos de 16 a 18, que diz o seguinte: Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Bem, irmãos, esses são versículos muito conhecidos. Inclusive versículos que decoramos quando somos crianças ou adolescentes, versículos inclusive de gincana bíblica, não é? E são inclusive versículos curtos que grudam na nossa mente, são versículos que na ponta da língua a gente fala e lembra em vários momentos. Por serem versículos relacionados à oração, muitas vezes nós damos a eles um peso todo especial. E eu gostaria nessa manhã de refletir não somente sobre esses versículos, mas sobre todo o conjunto de versículos que compõem aí o bloco de texto dos versos de 12 a 22, no qual esses 3 versículos estão inseridos. Eu vou lê-los agora para você. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que eles realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Bem, esse bloco de versículos que eu li, na sua Bíblia, possivelmente, se você usa a mesma versão que a minha, está escrito assim: diversos preceitos. Irmãos, quando Paulo escreveu a carta à igreja, essa primeira carta à igreja de Tessalônica, ele quis ali, nessa carta, falar de 3 coisas principais. A primeira, falar do amor dele pelos crentes da igreja de Tessalônica, a importância de viver para Cristo e falar também das etapas do retorno de Cristo. Eram essas 3 coisas, e são esses 3 elementos principais nessa primeira carta aos Tessalonicenses. Só que no capítulo 4 e 5, Paulo instrui sobre como aqueles crentes devem agradar a Deus, como eles devem viver. Então, esses versículos mostram o que os cristãos devem fazer. E você viu que eu li primeiro aqueles versículos ligados à oração? Parece que eles são tão espirituais, parece que eles são tão místicos, mas a verdade é que eles se relacionam em pé de igualdade com outras coisas com as quais às vezes a gente não dá muita bola ou não liga muito, tá? Ou talvez pense que não são atividades tão espirituais assim. E aí eu quero então falar dessas atividades para que você perceba que, na verdade, todas elas são importantes para que nós possamos agradar a Deus.
Primeira, Paulo diz, agora vos rogamos, irmãos. Parou aí. Primeira coisa, ele não está falando para a liderança da igreja. Ele está falando para todos, para todas as pessoas que compõem essa comunidade da qual nós fazemos parte. O pequeno, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto. Todos nós devemos seguir esse passo a passo. Bem, ele diz, acateis com apreço os que trabalham entre vós, e que vocês tenham com amor em máxima consideração, devido ao trabalho que eles realizam. Você quer agradar a Deus, de acordo com esses preceitos expostos por Paulo? Primeira coisa, você deve respeitar e amar a liderança da sua igreja, porque eles trabalham por você. Quem é essa liderança? A princípio, ele está falando aqui dos pastores, dos presbíteros e também dos diáconos. Mas é claro que aqui vai entrar todos aqueles que trabalham pelo bem da igreja, porque todos querem o crescimento do corpo de Cristo, seu fortalecimento. Então, nesses diversos preceitos, que estão em pé de igualdade com aqueles primeiros que eu li, respeite e ame aqueles que exercem um trabalho na igreja, um trabalho de liderança, de ensino, de exortação e todos os demais trabalhos da igreja. Ame essas pessoas. Segundo, ele diz assim, olha, vivei em paz uns com os outros. Não está falando simplesmente vivam juntos e se aguentem. Vivam juntos e se suportem, no sentido de aguentar mesmo. Não, ele está falando, olha, vivam em paz. Você já frequentou uma igreja onde ninguém tinha paz? Tinha briga, desentendimento, uma fofoca, uma pessoa que cuida da vida da outra e de tudo ela dá notícia? Sabe? Não é isso que Deus quer, tá? Então, se a gente quer viver como Deus quer que nós vivamos, e nós queremos desfrutar das bênçãos que Ele tem para nós, nós precisamos viver em paz uns com os outros. Nada de briga. Ué, João, mas e se tiver uma briga? Se tiver uma briga, a gente resolve. Mas a gente não finge que nada aconteceu. E aí a gente resolve e continua caminhando junto, em paz. Ele continua. Exortando vocês também a que admoestem os insubmissos, consolem os desanimados, amparem os fracos e tenham paciência uns com os outros. Ou seja, isso não é um trabalho só da liderança. Não, pelo contrário. Todos devem fazer isso aqui. Eles devem se admoestar, consolar, amparar e ter um ânimo longo, ter paciência. Pois é, muita coisa, né? Ou seja, aguentar o irmão, conversar com o irmão, chorar com ele, caminhar com ele, está no mesmo pé de igualdade de atividade espiritual do que orar sem cessar. Isso faz com que fazer tudo isso faz com que a igreja cresça, faz com que a igreja seja forte. Esses são preceitos que nós devemos obedecer. Às vezes a gente não considera muito isso, mas é isso que Deus quer de nós. Mas ele continua. Evitai que alguém retribua a outra pessoa mal por mal. Olha que coisa. Ele não está falando de alguém que está fazendo mal contra você e não está falando do mal que você fez contra outra pessoa. Está acontecendo uma coisa ruim ali. Duas pessoas estão brigando, uma está fazendo mal para a outra e ele diz, olha, não fica parado. Não fica olhando o circo pegar fogo. Você não tem esse direito. Você tem que ir lá ajudar a resolver. Tá? Se você conhece a preciosidade, os tesouros dos nossos catecismos e da nossa confissão de fé, você já estudou lá no 6º mandamento, não matarás, que um dos mandamentos intrínsecos a não matarás é a não deixar com que a injustiça aconteça. Então nós precisamos trabalhar, mesmo quando o problema, o mal a ser feito, o que está sendo realizado naquele momento, não tem nada a ver conosco. Mas Paulo continua, colocando coisas que estão uma ao lado da outra num pacote de agradar a Deus e mandamento a ser obedecido. Alegrai-vos sempre.
Alguém aí desavisado poderia achar que o crente deve estar o tempo todo sorrindo. Não, não é isso, ok? Nós vamos chorar, vamos ficar tristes, vamos sofrer, mas a esperança do cristão é que ele sofre, a alegria do cristão é que ele sofre com esperança, é isso que eu queria dizer. Tá? Então, é por isso que ele diz, alegrai-vos sempre, porque mesmo quando nós estivermos sofrendo e passando por um momento difícil, esse sofrimento será com esperança de que em algum momento toda essa dor será extinta, ou nesta vida ou na próxima. Ele continua. Orai sem cessar. Chegamos naquele texto, ok? Então tá aí. É ordem direta, sem possibilidade de não executá-la. Né? Paulo está falando, olha, não, vocês têm que orar o tempo todo. É uma atividade diretamente espiritual, maravilhosa, devemos fazer isso. Nossa igreja ama a oração. O slogan da nossa igreja diz, tudo começa com oração. Queremos fazer isso tudo, mas só fazer isso não dá. Nós temos que cumprir, temos que fazer todas essas atividades que estão apresentadas por Paulo nesse mesmo bloco, porque todas estão em pé de igualdade. Orar sem cessar também. Ele continua. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Irmãos, o que é a vontade de Deus? As Escrituras apresentam pelo menos 2 tipos de vontade de Deus. Ou melhor dizendo, é uma vontade só, mas que ela se expressa em 2 situações diferentes. Existe uma vontade de Deus, que é aquela vontade que Ele quer que ela aconteça e ela acontecerá. Por exemplo, Deus quis criar o mundo e Ele criou, nada podia impedi-lo. Ele quis criar o mundo em 6 dias e fazer o homem do jeito que Ele fez. E Ele fez. Ele cumpriu sua vontade. E sua vontade decretiva, se pudermos falar nesses aspectos. Mas existe uma outra vontade de Deus que a gente chama de vontade normativa, vontade de prazer ou vontade de deleite. Que é quando Deus fala uma coisa que Ele quer que aconteça, mas na verdade Ele não vai te obrigar a fazer. Então se o texto diz, olha, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Deus quer que você seja agradecido, mas Ele não vai te forçar a isso. E isso é uma coisa que nós temos que aprender a fazer, sermos gratos, porque essa é a vontade de Deus. O texto continua. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Quando Jesus foi assunto aos céus, Deus enviou então o Espírito Santo para nos consolar e estar conosco aqui em nossa caminhada, e nós devemos então estar abertos a sempre buscar um relacionamento com essa pessoa que é o Espírito Santo. Não podemos abrir mão disso. E o texto também diz para nós não desprezarmos as profecias. No primeiro século, nós entendemos que, como o cânon das Escrituras ainda não estava fechado, Deus falava ainda por meio dos profetas daquela maneira de, uma vez ou outra, prever o futuro, diretamente expor o que era a vontade de Deus para as pessoas. Até que então, com o fechamento do cânon, nós entendemos então que hoje ainda há profecia. Mas o que é a profecia hoje? É Deus revelar a vontade dele para a sua vida por meio da exposição da palavra de Deus. Que é o que eu estou fazendo agora para você. Que é o que os pastores fazem quando eles pregam domingo após domingo e são a boca de Deus para você. Levando a você, ao seu coração, a mensagem, aquilo que Deus quer para a sua vida. Por isso não despreze a profecia. Não despreze aquilo que Deus fala para você domingo após domingo, semana após semana. E estamos terminando. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Julgar como? Pelo crivo das Escrituras. Abstende-vos de toda forma de mal. Por meio das Escrituras nós podemos saber exatamente o que é bom e o que é ruim para a nossa vida. Mesmo que nosso coração diga, não, vai por esse caminho, não. Se abstém de toda forma de mal. Segue o que a Bíblia fala, que vai dar certo, é o melhor para a sua vida. Aproximadamente 40 autores escrevendo e refletindo durante 1.600 anos num livro que nunca se contradiz. Eu creio que eles são mais inteligentes, mais sábios e mais espertos, e o plano de Deus revelado por meio deles é muito melhor do que aquilo que você possa imaginar para a sua vida. Então, esse bloco de versículos fala de
atividades, de comportamentos, de expressões da nossa vida que devem estar presentes e que estão todas em pé de igualdade no âmbito de agradarmos a Deus e trazermos benefício às nossas vidas. Eu espero que você possa meditar nesses versículos, relê-los em casa e tentar, pouco a pouco, colocá-los em prática. E lembre-se, se você está tendo algum problema, se você tem alguma dificuldade com alguma dessas áreas, não se preocupe. Deus preparou para você, na nossa igreja, alguém para ter ânimo longo para com você, para amparar se você estiver fraco, para te consolar se você estiver desanimado e para admoestar, todos caminhando juntos. Por isso, não sofra sozinho se for o seu caso, se estiver acontecendo alguma coisa. Se você não estiver conseguindo fazer alguma coisa, se estiver sofrendo de alguma maneira, procure, porque é uma das formas que Deus deu para consolar e podermos nos ajudar uns aos outros é a igreja, uma das coisas mais maravilhosas que Deus fez. Então, aproveite esse domingo, esse que é o dia do Senhor, momento de oração, converse com Ele, fale com Deus e derrame diante dele todas as suas petições, os seus agradecimentos, a intercessão que você tem que fazer nesse dia de hoje, um café com oração. Bom café também se você ainda não tomou o seu, e tem um pedido especial. Estou gravando esse vídeo hoje no sábado, né? Porque amanhã de manhã eu e minha família estaremos retornando de Belo Horizonte para Brasília. Então peço que nesse momento agora você possa colocar toda a vida da minha família, a minha vida diante de Deus, para que Ele nos guarde nesse retorno até Brasília. Um grande abraço a todos e a gente se vê aí pessoalmente quando acabar essa pandemia. Um abraço a todos.